Fala galera que ama o futebol, você conhece a história do Flamengo? Um time que é quase uma religião, com uma massa de mais de 40 milhões de torcedores, fazem do Mengão o clube mais querido do Brasil. Nesse vídeo você verá um pouco dessa trajetória surpreendente e vencedora. Inicialmente fundado em 17 de novembro de 1895 com uma equipe destinada para disputas de campeonato do remo, esporte que até então era o número 1 no cenário carioca no final do século XIX. Daí surge o Clube de Regatas Flamengo, desbravando as águas da Baía de Guanabara no novo bairro do Flamengo, no centro do Rio de Janeiro. A entrada no futebol só aconteceu mesmo em 1912. Com a popularidade do futebol, o remo passou a dividir o gosto do torcedor, levando sócios do Flamengo também se associarem ao Fluminense. Um fato interessante é que alguns atletas remavam na manhã pelo Flamengo e à tarde jogavam pelo tricolor. Até que, em 1911, houve a cisão e muitos jogadores do Fluminense passaram a defender as cores do pioneiro time rubro-negro, o Papagaio de Vintém, cores iniciais do primeiro uniforme do Mengão. Logo, em 1914, conquista seu primeiro título no futebol, iniciando uma trajetória vitoriosa com marcas memoráveis. O Flamengo, ainda na década de 30 e 40, se torna o clube mais popular do Brasil, fato que se deve a dois fatores importantes. Primeiro, em 1927, houve um concurso promovido pela Água Mineral Salutares e pelo Jornal do Brasil, com o objetivo de eleger qual era o clube mais querido do Brasil. Recolhendo na sua sede mais de 250 mil votos, deu ao rubro-negro o título de o mais querido do Brasil, além da belíssima Taça Salutares. O ano de 1927 foi o ano que o Mengão foi o maior campeão do estado do Rio de Janeiro. Outro fator que popularizou o time a se tornar uma marca nacional foi o fato que na Segunda Guerra Mundial, torres de rádios foram instalados no norte e nordeste para noticiar a posição das tropas inimigas no litoral e, assim sendo, transmitindo também os jogos do Mengão para todo o Brasil, tornando a nação rubro-negra. O Flamengo é hoje um clube com os maiores números do cenário nacional, o maior número de seguidores no mundo, o mais valioso clube da América do Sul desde 2019, mais de 40 milhões de torcedores, detentor de todos os recordes de público no Maracanã e, em razão da sua torcida, é o clube que recebe a maior cota de direito de transmissão da televisão. Lembrando também que o Flamengo hoje é o maior campeão estadual do Rio de Janeiro, com a sede esportiva na Gávea, inicialmente seu estádio, realizou o primeiro jogo oficial em 1938, sendo sua despedida do modesto estádio em 1997, adotando definitivamente o Maracanã como casa dos seus jogos. O rubro-negro sempre se destacou por montar grandes times. Essa marca começou ainda na década de 30, com o surgimento de craques como Domingos da Guia e Leônidas da Silva, o nosso grande artilheiro da Copa do Mundo de 1938. Mas a era dourada do Flamengo foi mesmo a década de 1980,
com uma geração que habita o imaginário do torcedor de um time habilidoso, rápido, o verdadeiro exemplo do futebol arte no sentido literal, o Flamengo montou uma verdadeira seleção com craques como Leandro, Moser, Júnior Maestro, Adílio, Andrade, Tita e o folclórico Nunes, além de, claro, o eterno ídolo e maior jogador da história do Flamengo, Zico. Era, meus amigos, uma seleção vestida de preto e vermelho. Conquistaram 3 títulos nacionais, uma Libertadores, um estadual e o mais importante, o Mundial de Clubes, em apenas 3 anos. Tudo isso quebrando um recorde de invencibilidade de 52 jogos pertencentes até então ao Botafogo. E aí, meus amigos, é pouco? Essa geração era mágica. No Mundial, o título mais importante do rubro-negro bateu o poderoso Liverpool por 3-0, sem tomar conhecimento dos ingleses. No final da década de 80, o rubro-negro perdeu força, com a saída de Zico, sua maior estrela, mas mesmo assim ainda conquistou o Brasileiro de 87. A equipe voltaria a levantar o caneco nacional em 1992, com uma mescla de jovens jogadores como Júnior Baiano, Marcelinho Carioca, Djalminha e os experientes goleirão Gilmar Rinaldi, Gaúcho, Zinho e o Maestro Júnior, comandante daquela conquista. Numa final perfeita, bate o Botafogo no Maraca lotado. Os anos se passaram. Após 17 anos de espera, em 2009, o rubro-negro conquista seu hexacampeonato brasileiro, com um time cheio de estrelas. Depois de um início oscilante, bate o Grêmio no último jogo do campeonato. Destaques para Léo Moura, Petkovic e o Imperador Adriano. 10 anos depois, com um trabalho de gestão financeira e planejamento a longo prazo, o Flamengo cria uma instituição nos moldes dos grandes e mais modernos clubes do mundo. No topo dos investimentos no futebol, iniciou nos últimos 3 anos grandes conquistas como o Brasileiro de 2019 e 2020 e o tão sonhado Bicampeonato Sul-Americano de 2019. Com grandes jogadores formando uma espinha dorsal sólida, é um dos melhores clubes de futebol do país, sempre brigando por todos os títulos no cenário nacional e internacional. Diego Alves, Diego Ribas, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Rodrigo Caio são alguns dos nomes que figuram esses últimos 3 anos vencedor do Mengão. Vale lembrar que existe uma máxima que craque o Flamengo faz em casa. Então, galera, veja a lista desses craques formados na Gávea: Zizinho, Leandro, Andrade, Adílio, Tita, Aldair, Moser, Leonardo, Jorginho, Zinho, Júnior, Zico, Júnior Baiano, Juan, Sávio, Júlio César, Marcelinho Carioca, Djalminha, Felipe Melo, Renato Augusto, Paulo Nunes, Adriano, Paquetá, Vinícius Júnior e muitos outros. É muito craque. O Flamengo atualmente detém o recorde de time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira na história. O rubro-negro é, sem dúvida, um dos maiores times do mundo, que marcou e marca gerações de apaixonados pelo futebol.
E aí, galera que ama o futebol, eu tenho outros vídeos sobre a história do seu clube de coração. Eu deixo a descrição nos cards, então deixa o seu like. Se inscreva no canal. Fui!